Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E aqui nós temos o nosso novo quadro, que eu chamo de Descontraindo com Tarô, ou comentários sobre o tarô. Estamos usando aqui o tarô Rider-Waite Giant, onde nós vamos falar de uma coisa que a maior parte dos tarólogos não gosta de falar, ou quando ele fala que não é correto ter esse tipo de preconceito, esse tipo de restrição sobre um arcano maior nas tiragens para outras pessoas ou para si mesmo, enfim, que são as cismas e desconfianças com alguns arcanos maiores. E curiosamente, eu, Larry, estou me abrindo aqui fazendo uma lista do que eu acho dos 5 arcanos maiores, dos que eu mais tenho uma certa desconfiança cisma nas tiragens, porque tem algumas armadilhas. E estranhamente eu já estou começando com um arcano que é tido como o melhor do tarô, que é o arcano número 21, Mundo. Nós vamos descrever esse aqui e os outros 4. E eu vou falando sobre. O arcano número 21, Mundo, principalmente na posição normal, ele é tido como um excelente arcano numa tiragem, praticamente para qualquer coisa. Só que ele tem como carta do dia, ou numa resposta de uma pergunta rápida, usando só uma carta. Em geral, o que acontece com ele é o seguinte: tudo parece de imediato muito bom sobre os auspícios desse arcano, e ficamos entorpecidos e iludidos com esse momentâneo otimismo, e muitas vezes nada fazemos. E o dia passa inútil, e ao final desse dia existe, pelo menos para mim, uma sensação de frustração com a rotina e o não avançar em assunto algum. Ou seja, você vai perguntar de alguma coisa e, dependendo da pergunta, você fica tão tranquilo, ele te acolhe de uma certa maneira, até meio te entorpecendo, que você se distrai e nem sempre você consegue o foco necessário para fazer aquilo que você precisa. Eu já consegui, sobre os auspícios desse arcano, em perguntas gerais sobre o decorrer de um dia ou de uma semana, manter meu foco e conseguir vitórias e tudo mais. Mas em geral não é tão fácil. Então sou um pouco cismado às vezes, um pouco desconfiado com este arcano. Agora vamos para, seguindo a ordem, o arcano número 14, a temperança. Arcano número 14, a temperança. O que acontece com ele? A cisma desconfiança aqui é razoavelmente fácil de detectar, pois no negativo esse arcano funciona atrasando ou deixando lento qualquer processo onde responde alguma pergunta ou situação. Por outro lado, apesar de ser um arcano de cura, pode indicar o início de alguma enfermidade ou doença crônica e desagradável, em geral de fundo emocional. Eis mais um arcano que eu, Larry, dependendo para quem eu estou perguntando, numa tiragem pessoal, eu fico desconfiado. Porque apesar dele falar de fato dos processos de cura, de reavaliação emocional, ele traz esse atraso, pode trazer alguma dificuldade, alguma somatização. Então esse aqui estamos subindo, né? Aquele, o do mundo foi o quinto, esse aqui é o quarto, com o qual eu tenho uma cisma razoavelmente forte, uma desconfiança razoavelmente forte. Agora vamos para o próximo. O próximo vai ser o arcano número 10. Por incrível que pareça, o arcano número 10, a roda da fortuna. Ela representa a fortuna boa ou ruim. E aí eu vou explicar melhor. A desconfiança, cisma, no arcano número 10, a roda da fortuna, vem da imprevisibilidade entre a sorte e o azar. Sem contar que, com o peso de fatores externos que o arcano aponta,
existe, muitas vezes eles obrigam a gente a modificar um plano ou assunto em planejamento. E isso atrapalha bem, para dizer o mínimo, ou seja, às vezes você está planejando alguma coisa importante para um dia, ou para uma semana, ou para um projeto, e aparece o arcano 10, a roda da fortuna. É óbvio que a gente tem que vivenciar cada um dos arcanos, todos eles têm coisas boas, na verdade, falando em profundidade, mas isso aí, no dia a dia, enfim, no frigir dos ovos, pode atrapalhar. Então, esse aqui é mais um arcano, o arcano 10, a roda da fortuna, que eu coloco como eu tenho uma certa desconfiança ou cisma dele. Já o próximo, estamos chegando naqueles que eu tenho mais ainda. Nós vamos ter agora o arcano número 11 ou 8, se for o tarô de Marsella, a justiça. A justiça em geral, ela não é um arcano ruim, é um arcano óbvio que na posição normal, principalmente, ele vai falar do equilíbrio, da busca do equilíbrio, da justiça em geral, mas ele traz também, em alguns casos, em algumas respostas a leituras, a burocracia de papéis obrigatórios e chatos, dependendo da posição da carta numa resposta geral, ou para uma carta só, representa uma obrigação em relação a isso. E traz também, eventualmente, uma certa bagunça ou desequilíbrio, porque ele está apontando para mim como resposta que é necessário equilibrar as coisas. E se é necessário equilibrar as coisas, é porque as coisas ainda não estão em equilíbrio. Ou seja, quando esse arcano maior aparece numa leitura, ele vai mostrar que é necessário equilibrar o que está ocorrendo. E isso nem sempre é fácil, nem sempre é simples, sem contar que se for em tiragens afetivas, ele representa um excesso, muitas vezes um excesso de frieza, de crítica, uma atitude distante em relação às emoções. Agora, por fim, já finalizando, o quinto, que é o que eu mais tenho cisma, o quinto não, o primeiro lugar, na verdade. O primeiro lugar, na verdade, é o arcano número 8 ou 11, né? 8 no tarô de Waite, 11 no Marsella e em alguns outros tarôs. O arcano da força ou da fortaleza. E esse é o meu campeão dos que eu tenho desconfiança cisma em geral. Pois apesar de intercambiar com o arcano anterior da lista, né, com a justiça, é pior, pois ele vai trazer ou na posição normal invertida, desafios fortes e obstáculos que precisam ser quebrados na marra. Isso não é fácil de assumir. Óbvio que esse arcano é o que mais me traz cisma ou desconfiança, quando aparece, já que cheguei fácil a desmarcar eventos quando ele aparece abrindo uma leitura. Ou seja, eu já tive eventos, compromissos em que eu ia começar a leitura como se fosse uma pergunta simples. Esse arcano aparecia abrindo a resposta e eu simplesmente, algumas vezes eu desistia, ou porque eu achava que a situação era mais delicada, ou eu tinha que refazer a pergunta achando uma nova estratégia, porque ele mexe muito com a coragem, com a necessidade de estratégia, com o autocontrole, e dependendo, mesmo na posição normal ou invertida, isso acaba surgindo. Ou seja, se fosse para um tarô do dia, em algum momento a pessoa para a qual você tirou esse arcano, ou se for para você mesmo, você vai ter que enfrentar ou alguma coisa que você vai ser testado na sua coragem, ou você vai ter que ter uma nova estratégia, ou refazer a estratégia, ou ter muita estratégia para alguma coisa. Por esse motivo ele é tido como, na minha opinião, pior no sentido da cisma e da desconfiança, né, em relação aos arcanos maiores. E o que eu posso dizer em geral é que isso é uma coisa natural, porque não somos perfeitos, todos somos seres humanos. Por melhor elevação emocional, psicológica, espiritual do tarólogo, da taróloga, é natural que possamos ter esse tipo de restrição em relação a determinados arcanos, tá?
E evidentemente que o correto é você ir trabalhando isso aí, usando a parte do tarô no aspecto psicológico, de autoanálise, para ir melhorando a sua convivência, na verdade. Porque o tarô, ele ainda vai servir sempre como um oráculo para autoconhecimento fantástico. Inclusive, digo mais, esta minha essa minha matéria aqui, ela traz exatamente isso, ou seja, eu estou revelando para vocês o que o Larry cisma com alguns arcanos, na verdade eu estou mostrando que faz parte do caminho do autoconhecimento. Ah, por que eu tenho cisma com isso, com esses arcanos e não com outros que até são, para alguns no popular, obviamente, são mais complicados e mais complexos, como o da morte, como o da torre fulminada, ou às vezes da lua e por aí vai, tá? Então fica aqui a dica. Eu acho importante a gente ir conversando com mais tranquilidade sobre os arcanos em geral. Nos acompanhem nos canais Larry, a Verdade com Larry. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, por favor. Gratidão.